noite. Está a começar o Jornal Principal. A seguir vamos acompanhar os destaques desta edição. Transportadores semi-coletivos da Matola paralisam atividades em protesto contra a limitação de passageiros devido ao coronavírus. Residentes da Matola A acusam a empresa Maeva de poluição. Viúva e 5 filhos despejados pelos familiares do falecido esposo no município da Matola. Condenados funcionários da autoridade tributária por desvio de fundos. Vamos atualizar as notícias. Transportadores do Conselho da Autarquia da Matola paralisaram as atividades esta segunda-feira, exigindo o fim das restrições da lotação dos transportes semi-coletivos de passageiros. As restrições foram impostas pelo estado de emergência. Os transportadores dizem que se a edilidade não ceder às suas exigências, nenhum operador irá operar. Hoje não vamos trabalhar, vamos cancelar o trabalho. O governo tem que ceder, não tem maneira, tem que ceder. Se não ceder, não há trabalho. Hoje não vamos trabalhar, não tem como. O patrão quer muito dinheiro. Mas será que esses... Nós saímos de casa, está vendo a barba até aqui, não corta a barba. Porque não tem dinheiro. No carro dos estados não tem corona. Será que aqueles mais bombas também têm lotação? Só mais nada. Carregarmos sentados nós todos, não só mini base, carrega 3 aqueles, parece que somos de onde nós? Parece que somos da África do Sul enquanto somos daqui de Moçambique. Se a atividade já era considerada insustentável, a situação agrava-se com as cobranças ilícitas protagonizadas pelas autoridades policiais, segundo contam os transportadores. Ou nos deixa carregar 4x4, ou nos deixa trabalhar 3x3 sem ter polícia no meio na estrada para poder nos turquir. Por isso quando me encontro quer ser mexicano. Como vou comer eu em casa? Meus filhos, minha mãe, não tem como, mas tem para me carrega. Eu vou comer aonde? Sou moçambicano. O dono do carro, qual é a peça de semeticagem no carro? Não há. Só estamos a trabalhar, só parece que o corona está nesses mais bombinhos. Outro fator apontado como prejudicial pelos transportadores é a alta tarifa da portagem. Os 3 postos a carregar em 3 pessoas. O Manini levamos, o Maquinac levamos, a cidade da Matola também estamos a levar. Reportagem também, não há recuperação, não há nada. Nem sendo o boss pedir que pelo menos para pagar ou pelo menos 1.000 meticais de receita. Não há recuperação, não há nada. E não estamos a fazer nada. Só estamos a pedir, só pelo menos para nos aumentar mais 3 pessoas. Portagem, são 40 meticais esse carro. E de volta a 80. Estás a perceber? E já, segunda coisa, você nos 13 pessoas que você vai carregar, tirando 80, vai ficar com quem? E há quem acusa a polícia de estar a aproveitar-se do estado de emergência para torturar inocentes. Me carregou, tipo, feito ladrão, para até em vez de me colocar na cadeira, a favor. Me enfiou debaixo das cadeiras, como se fosse um criminoso, enquanto só havia carregado uma pessoa a mais. Depois me retiraram de baixo e disseram, não falas nada. Eu perguntei, mas é para falar o quê? Tens quanto para nos dar? Até polícia normal está a enriquecer com as nossas custas. Isso é uma injustiça. E quem foi lesado com a paralisação são os munícipes que foram forçados a esperarem por longas horas nas paragens. De repente fomos mandados descer do carro, senão não percebi o que está a acontecer. Vou trabalhar, mas hoje tinha que faltar por causa de chapa, está muito difícil de chapa. Vou para baixo. Apanhei ligachei, mas não tudo está difícil. Assim era para ganhar com o chumeno, mas agora nem chapa é com o chumeno, alicone. Só vamos só com de 5 para que 10 horas ali paragem. Importa sublinhar que o governo aumentou a lotação nos machimbombos, gerando assim descontentamento dos transportadores semicoletivos de passageiros. Moradores do bairro da Matola A, na autarquia da província, aliás, na província de Maputo, acusam a empresa Maeva de estar a poluir e a perigar a vida das famílias devido ao não uso de filtros para libertar os resíduos que provocam cheiro nauseabundo.
Dados contam o drama a que estão sujeitos por causa da descarga de líquidos e químicos, incluindo a poluição sonora decorrente do ruído das máquinas. Lavas um carro hoje, apanhas tudo com gordura. O barulho e o cheiro, é terrível. E este cheiro a gente inala todos os dias, 24 sobre 24 estamos a inalar isto. Imagina as crianças e as mulheres que ficam aqui em casa a trabalhar, é complicado. As gotículas, às vezes quando nós inalamos na respiração, não é? Criam-nos problemas, que até às vezes temos gripe através de quê? Através daquele cheiro, porque às vezes liberta um cheiro, quer dizer, um cheiro muito mau. Olhem por nós, não nos considerem como porcos, não somos porcos nós. E dizem que a saúde dos moradores está em risco, visto que estes têm inalado substâncias tóxicas oriundas da indústria implantada no bairro. Lentamente estamos a morrer, tosse que não acaba. Uma morte muito lenta, de verdade. Nem lentamente, acho que é rápido até, não é lentamente, é rápido que se morre. Analamos para os pulmões, aquilo ali vai nos criar problemas, para os adultos e para as crianças. Todos os dias, a minha mulher está doente. Eu não sei se é isto, porque esses últimos dias está pior. A Maeva tem que poluir em vapor que a gente nem sabe que é o que cai, parece chuva. Se a empresa começa a trabalhar, é uma semana, 2 semanas a trabalhar, o motor sem parar, é barulho e cai chuva, a gente come, a gente a comer, a gente não sabe se é químico aquilo ou o que. A gente está a tossir todos os dias, estamos a tossir, mas Eva não nos ajuda por nada. Os moradores sublinham que, além de investirem em outras atividades, estes são forçados a despender muito dinheiro para combater doenças respiratórias causadas pela poluição da Maeva. Basta ni dzaila leswiyani swi humetelaka leswiya swa magota lama humaka tende ni twa mukhuhlwani la ka xifuva ni lomu ka timbambu sempre na ni ya xipiritani mhaka swona ni swo swi ni khanelaka kaya mo tala makinini mhaka swona. Nós temos tubos de gás que passam aqui, não se faz manutenção. Tem uma fábrica que trabalha mês direto a funcionar, tiram-nos vapor de óleos e tudo. São doenças que a gente tem que arranjar dinheiro para podermos comprar xarope para nossos filhos. Ademais, acrescentam que foram abandonados pelo governo e lançam um grito de socorro às autoridades para que resolvam o problema. Eu gostaria que viesse alguém do governo e morasse aqui só 2 dias a funcionar essa vaga, se ia aguentar. Tosse que não acaba. A gente não sabe se é negócio com o governo ou o quê, porque estão falando dessa coisa daquilo, do coronavírus. Como é que não mandam fechar essa empresa? Tinha que vir uma pessoa grande, vir sentir aquilo que a gente sente. Isso é normal mesmo, é normal, para sendo humanos. Quando pedem nosso voto, nós estamos lá. Não pode ser, não pode nos abandonar, é assim. Agradecer que o governo fizesse alguma coisa, porque isto não é bonito. Nós passamos muito mal, estamos a pedir quem tem direito para nos ajudar. Deslocamos-nos às instalações da Maeva para esclarecimentos sobre o problema causado pela poluição industrial, mas não aconteceu por falta de autorização da direção. Uma tentativa de despejo de viúva e 5 filhos pelos familiares do falecido esposo agita moradores do bairro da Zona Verde, na autarquia da Matola. Segundo testemunhas que acompanharam a contenda que terá começado na noite do último domingo, a discórdia que teve origem quando familiares do falecido esposo da mulher em causa decidiram colocar Marcos à sua residência. Eles voltam ontem. Chega, não pede licença, chega com procedimento, biloco, sei lá o que. Começa com medição, tudo que ela começaram a fazer. Enquanto que a dona da casa não está a ver tudo, só está dentro. As mulheres entraram dentro, a conversar com ela. Enquanto os rapazes estão a trabalhar lá fora.
Quando ela descobre isso, sai para o chefe de quarteirão. Então, quando chega lá, o chefe de quarteirão diz que deixa fazer o que eles querem fazer. Nós, quando queremos saber o que se passa, não há nada que estamos a entender. Está a dizer que porque eles querem casa, porque casa é deles. O que Quem são esses? Isso é família do marido. Durante a discussão entre as famílias e vizinhos, um dos membros da família do finado terá sido agredido, o que precipitou a detenção da viúva e a revolta geral. Ontem eu nem estava aqui em casa. Só que já quando eles entraram aqui em casa, começaram a confusão. Aquela senhora que foi batida, não sei quem bateu, porque estava cheio aqui em casa. Bateram aquela senhora, saíram, foram para a esquadra. Da esquadra depois levou minha cunhada e o meu sobrinho. Então ali, aquela moça ali, como ela é uma de lá de Chamanculo, ela tem tudo. Ali começou a falar muita coisa, ele dizer que nós não somos nada, somos pobres, não temos nada. Então aquele moço ali ficou chateado, então começou a lutar com aquela senhora ali. Então quando ele lutou com aquela senhora, ele começou a lhe tirar cabelo, lhe tirou dentro, porque aquele moço também ficou chateado. Então depois aquele moço, nem conhece se ele vive onde, nem conhecemos aquele moço, nem aquela moça nós não conhecemos, não sabemos se eles vivem onde. Então nós queremos saber por que vocês estão a levar aquela senhora com o filho dele, porque estão a dizer que essa senhora aqui e o filho, eles que chamaram aqueles ali para vir bater aqueles ali, igual não foi isso aí que aconteceu. Indignados com a situação, os vizinhos exigem que a justiça seja feita. Já não sabemos o que é que vai acontecer, porque eles, em vez de ir para lá, vêm para cá. E aquelas pessoas que estão lá na esquadra, o que é que vai acontecer com eles? É isso aí que nós queremos saber. Queremos justiça aqui. E não, em vez de ir resolver o problema lá, vêm para cá construir. Em casa de quê? Ontem, por que eles não conseguiram fazer isso aqui? Queremos justiça. Não queremos que ela fique lá porque ela não fez nada de errado. Isso é um erro, muito errado, isso aí. À noite com criança, lá o que ia fazer à noite com criança? Os que fizeram aquilo ali ontem estavam aqui. Hoje, todos estavam aqui. E o marido daquela moça que foi espancada é um policial. O que podemos pensar disso aí? Todos são de Chamanculo. E temos vizinhos fofoqueiros aqui que queixaram. Já o que vamos pensar disso aí? E nós queremos justiça, não queremos que a nossa tia fique lá, a tia vizinha. Até a saída da nossa equipa de reportagem do local, a viúva ainda encontrava-se detida na 7ª Esquadra da PRM, no município da Matola. Refira-se que, de acordo com o número 1 do artigo 87 do Direito das Sucessões, o cônjuge ou o companheiro da união de fato sobrevivo tem o direito a ser encabeçado no momento da partilha, no direito de habitação da casa de morada da família e no direito de uso do respectivo recheio. Funcionários da autoridade tributária acusados de desvio de fundos no distrito de Inhassoro, na província de Inhambane, escapam a uma pena de 14 anos de prisão devido à pandemia da Covid-19. No processo querela número 33/2020, estavam arrolados 8 réus, sendo 7 funcionários da autoridade tributária afetos aos distritos de Vilanculo e Inhassoro e um contabilista independente. Este último tido como facilitador do esquema, que no período 2016-2017 permitiu retirar ilegalmente mais de 12 milhões de meticais dos cofres do Estado. Todos estavam acusados pelo Ministério Público nos crimes de peculato, falsificação de documentos autênticos e aceitação de oferecimento ou promessa. Ficou provado em sede da 3ª Secção Criminal do Tribunal Judicial de Inhambane os crimes de peculato e falsificação de documentos autênticos nos 4 funcionários da autoridade tributária afetos ao distrito de Inhassoro. O coletivo de juízes, liderado por Carlos Fernando Pedro, decidiu aplicar uma pena de 14 anos de prisão maior, mas devido à pandemia da Covid-19, a pena foi reduzida extraordinariamente para 4 anos. As penitenciárias são espaços públicos por excelência, onde se registra o confinamento de um número considerável de pessoas de todos os estratos sociais, com o risco acrescido de haver contágios e mortes por Covid-19. Com efeito, por força do artigo 119, a linha A do Código Penal,
a pena de 14 anos de prisão maior hora fixada é atenuada extraordinariamente e, por via disso, a pena final é fixada em 4 anos a favor dos réus Josefa, Felizarda, Raimundo e Jorge Quamba. Quem também beneficiou da Covid-19 é o contabilista independente do distrito de Vilanculo, que facilitou o esquema fraudulento. O réu tinha sido sentenciado a 8 anos de prisão maior, mas o tribunal reduziu para 1 ano e convertida em multa. A pena de 8 anos de prisão maior hora aplicada é atenuada extraordinariamente e, por via disso, a pena final é substituída em 1 ano de prisão, que por sua vez é convertida em multa à taxa diária de 5% de um salário mínimo nacional por força dos artigos 72 e 112 todos do Código Penal. Outros 3 funcionários da autoridade tributária afetos ao distrito de Vilanculo estavam acusados no desvio de 2 milhões de meticais do Fundo Social dos Trabalhadores. Para estes, não foi provado o crime de peculato e muito menos falsificação de documentos autênticos. Foi provado sim em sede de audiência e julgamento o crime de aceitação de oferecimento ou promessa na forma de cumplicidade. Foram atribuídos penas que partem de 1 a 2 anos de prisão, convertidas em multa. Quanto aos correios Luísa, Flávia, Arone e Jorge Jonas, vão condenados na pena de 1 ano de prisão, substituída em multa a taxa diária de 5% de um salário mínimo da função pública. Vão absolvidos pelo cometimento dos crimes de peculato e de falsificação de documentos autênticos ou que fazem prova plena. A terceira secção criminal do Tribunal Judicial de Inhambane decidiu fixar uma indemnização solidária de 9 milhões de meticais ao Estado moçambicano por perdas e danos provocados. Uma multa que deve ser paga pelos funcionários da autoridade tributária do distrito de Inhassoro e o contabilista independente de Vilanculo. Os advogados de defesa estão satisfeitos com a sentença e dizem que não vão recorrer da decisão. O estado de emergência devido à Covid-19 pesou bastante na sentença dos funcionários da autoridade tributária acusados pelo Ministério Público de desvio de mais de 12 milhões de meticais. Ou seja, dos 14 anos fixados previamente pelo cometimento do crime, o tribunal decidiu atenuar extraordinariamente para 4 anos. Uma decisão que enche de satisfação aos advogados de defesa. Mesmo naquilo que eram os elementos constitutivos dos tipos legais de crime de que os réus vinham acusados, desde a questão do elemento culpa e do elemento dolo na perspectiva dos elementos subjetivos e objetivos, o juiz esteve muito bem. Então é uma sentença com muito mérito. Foi uma sentença muito bem fundamentada e para quem teve a oportunidade de acompanhar a própria decisão, eu penso que foi uma decisão justa, olhando para os factos tal como aconteceram, desde o momento da produção da prova até a fase da leitura da sentença. Foi possível concluir que o juiz foi ponderoso, ponderou muito e nós estamos de facto satisfeitos com a decisão que foi tomada. As fontes falam da fundamentação e boa estruturação da sentença em tempos de novo coronavírus como fator que lhes deixa sossegadas. Ou seja, não vão recorrer da decisão proferida pelo coletivo de juízes da terceira secção criminal do Tribunal Judicial de Inhambane. Eu não vejo necessidade de recorrer desta decisão a partir do momento em que considero uma decisão justa. Foram usadas também todas as ferramentas relacionadas com com atenuantes e agravantes e inclusivamente o que dispõe o Código relativamente à atenuação extraordinária da pena. Então, penso que é uma sentença de muito mérito, como disse, muito bem fundamentada, e nesta perspectiva, embora tenha havido aqui condenações, há condenações que são substituídas por multa e saio naturalmente satisfeito com a decisão que foi preferida. De notar que o processo crime contra os funcionários da autoridade tributária nos distritos de Inhassoro e Vilanculo não teve testemunhas e nem declarantes
E antes do arranque do julgamento, alguns envolvidos tinham iniciado com a devolução dos valores sacados de forma fraudulenta dos cofres do Estado no período 2016-2017, no distrito de Inhassoro. Um homem de 27 anos de idade é acusado de violar sexualmente uma menor de 12 anos na cidade de Climane, na província da Zambésia. Começou no bairro Torone Novo, na cidade de Climane, depois deste indivíduo aliciar a menor de idade para abusá-la sexualmente. Quando eu não sei, é onde não sei. Só está a dizer que é no sábado. Mas eu saí sexta-feira, voltei sábado às 12. Só quando cheguei, dormi. O que eu sei, eu só cheguei às 12 horas do sábado, fui dormir até às 17 horas. 17 tomei banho, fui para casa da minha namorada, voltei às 20 horas. Fui dormir. Então, de manhã, do domingo, quando eu saio, vim na casa de um amigo, conversei. Quando volto, encontro minha mãe a chorar. Eu pergunto o que está acontecendo, está a dizer que veio uma vizinha dizendo que eu dormi com a filha dela. Simplesmente é o que eu sei. Não brinco com a criança, nunca. Nunca conversei com ela. Se é uma menor de idade, não brinca comigo. Simplesmente é o que eu tenho a dizer. A PRM na Zambésia esclarece que o indivíduo ora detido foi denunciado pela família da vítima. Perante um caso de violação sexual de menor de 12 anos de idade, é o tipo legal de crime ao qual é acusado o cidadão aqui de 27 anos de idade, em que mesmo na cidade de Climane teria aliciado uma menor de 5 anos de idade, a posterior tendo mantido a cópula com a criança. Quando a mãe da menor percebeu-se da situação, rapidamente acorreu às nossas subunidades policiais para remeter a queixa. A menor foi submetida a exames médicos que realmente comprovaram que a criança sofreu o rompimento do ímen. Consequentemente, houve a violação sexual da menor. O suposto violador encontra-se detido na 3ª esquadra da PRM, na cidade de Quelimane. Estudantes do Instituto Politécnico Planalto, em Chimoio, estão revoltados com a direção por não estar a emitir certificados há 6 meses e dizem que se sentem burlados pela instituição. Pouco mais de 300 formados que desde concluíram o curso no ano passado até o momento aguardam pela emissão de certificados. Até agora, eles vêm com cada pessoa que vai recorrer ao Instituto para saber se tem certificado. O Instituto vem com diferentes respostas. É capaz de eu ir lá, ele dizer que tem que esperar 30 dias. É capaz de um outro meu colega ir, ele dizer que tem que esperar mais 20 dias. É complicado. E eles que nós vamos lá procurar saber o que está acontecendo. Ele diz que é a própria INEP que está a demorar a emitir os certificados. Os formados dizem estar a perder um concurso lançados pelo governo. Se estudamos é para nós trabalhamos. E o presidente mesmo não conseguiu fazer tudo. Ele prometeu que vai nos dar emprego. E pessoas mesmo estão a concorrer, mas nós não estamos a concorrer por causa de certificado. Não temos certificado, como concorrer? Quando eu comecei a estudar, a criança tinha 6 meses. Estudar é para trabalhar, né? Vocês também, jornalistas, se estão aqui é porque estudaram e foram dados certificados. Estes acreditam estarem perante uma burla, porque até o momento não há informação clara dos porquês na demora da emissão de certificados. Sim, estamos perante uma burla, sim, porque eles do início tinham dito que certificados são emitidos dentro de 60 dias. Até agora, já passou quantos dias? Desde fevereiro. A nossa equipa de reportagem dirigiu-se até o Instituto Politécnico Planalto para saber o que realmente está a acontecer para a demora da emissão de certificados dos estudantes que já concluíram os seus cursos. E de uma fonte próxima da instituição, fomos informados que tudo está dependente da ANEP no Ministério de Ciências e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional. Mas o diretor da instituição não se encontra neste local e prometeram se pronunciar nos próximos tempos, assim que for oportuno. Invasor de terrenos na zona de expansão de Mpadue, na cidade de Tete, foi detido esta segunda-feira pela polícia. A situação tem estado a preocupar aqueles que têm os seus terrenos legalizados na zona de expansão no bairro Mpadue, na cidade de Tete. Segundo Silva Alfredo, que viu o seu terreno invadido. Terreno este que adquiriu o direito e uso aproveitamento de terra do ato em 2014, como a seguir explica.
Eu tenho um terreno desde 2014. Ia lá, fazia limpeza. Só que sempre que ia para lá, recebia ameaça desse senhor. Porque esse terreno é meu, eu sou nativo daqui, posso te fazer mal. Só que quando eu decidi ir cavar todo o terreno para fazer muro, foi já lá onde já entramos em conflito. Silvia acrescenta que este não é o primeiro caso de invasores de terreno a se registrar naquele bairro de expansão e, por vezes, vende a pessoas alheias. Não é o primeiro caso, já há mais casos lá. Não sei dizer quantos mil que ele vendeu, mas eu sei que ele vendeu para uma outra pessoa, porque até estrada, porque eu tenho um mapa da zona. Até estrada, tem lá, se formos já ver, tem lá bloco de uma outra pessoa que ele vendeu também. Porque ele até tinha dito para mim, dona, eu já vendi o teu espaço, posso te dar um espaço ao lado? Eu disse, não, eu tenho documento do meu terreno. Então, dá essa pessoa que você vendeu esse espaço ao lado, cujo esse espaço ao lado é estrada. Já Albano Chaua assinala o suposto invasor de terreno, nega as acusações que pesam sobre si e diz que o espaço é dele e não tinha o conhecimento da legalização do mesmo. Em 1987, saí no Mandiga para aqui, vivi aqui e por quando aqui no Padre tenho 32 anos. Como adquiriu aquele espaço? Esse espaço foi dado por saltar de Beiro. Nesse tempo não tinha documento para dar. Depois da evolução, você viu, por que não legalizou? Não, eu também não conheço que isso dá ter organização. Só estou a ouvir agora e agora. Não vou ter... Você sempre vinha dizendo que o terreno é dela, com documento tudo, mas sempre o senhor não aceitava. Há tempos já, sim, mas por quando já estou a aceitar para ficar com ele. Esse terreno já é dele. Eu também, esse moço que eu fui dar, eu vou dizer que eu vou deixar lá. E vai deixar. Lembre-se que a zona de expansão no bairro Rompado e na cidade de Tete tende a aumentar casos de conflito de terra, preocupando assim os munícipes. Autoridades municipais dizem que há tolerância zero para invasores de terrenos e todos serão responsabilizados criminalmente. As autoridades municipais da cidade de Tete, na voz de Zito Pires, o porta-voz da Polícia Municipal, mostram-se preocupadas com casos de invasores que tendem a aumentar nos bairros Matundo e Impado e afirmam ser tolerância zero e serão responsabilizados criminalmente. É uma preocupação do município. Estamos a ver situações iguais nos bairros Matundo e bairro Impado. Essas situações... nós, como os zeladores, estamos a falar da Polícia Municipal, dissemos tolerância zero. E nós estamos a fazer de tudo para que consigamos neutralizar mais outros, para que depois responsabilizemos a eles criminalmente. Pires disse que este não é o primeiro caso relacionado com invasores de terreno naquele bairro. Dia após dia, temos recebido aqui casos onde receberam os seus doates através do Conselho Municipal. Estão sendo vandalizados o espaço com um grupo de indivíduos, um deles é ele, onde os mesmos acabam vandalizando até os marcos. O porta-voz da Polícia Municipal de Tete acrescenta que há um trabalho em curso com vista a desmantelar os praticantes deste mal. A partir dele, acreditamos que vamos conseguir neutralizar o outro, porque é um número que nós estamos a presumir seja um número mais grosso. E só para citar exemplo, veja que o cidadão é residente no Chimoio e hoje ele diz que a terra dele fazia a tal machamba. Autoridades municipais com casos de invasores de terreno no bairro Rompado e na cidade de Tete. Residentes da Casa Partida na cidade da Beira negam ter visto supostos insurgentes naquela zona, mas afirmam que crentes da Igreja Zione têm frequentado o espaço. Este é um dos pontos de acesso à cidade da Beira via marítima, tendo o rio Savana como canal de ligação do mar à Casa Partida. É nesta zona pesqueira que dista a cerca de 50 km do centro da capital provincial de Sofala, onde muito recentemente a presidente da Assembleia Provincial, Antônia Charri, disse ter recebido queixas de existir movimentação de pessoas estranhas falando Swahili, que vestidos de branco pediam a localização da segunda maior cidade do país. Esta informação é negada por moradores influentes desta comunidade. Ainda não vemos pessoas estranhas, porque não permitimos que esta zona entre pessoas estranhas, porque sabemos dizer
que qualquer indivíduo estranho que entra é capaz de vir destabilizar o nosso território. De acordo com este pescador, a maior parte dos visitantes são religiosos que chegam via terrestre. Aconteceu em Jalane que havia pessoas que estavam numa mata a fazer o trabalho religioso, eram religiosos, que pessoas acho que vêm da beira. Pelo mar, apenas pescadores atracam nesta zona. A entrada de Nova Sofala, Chuluane, Machanga, vem para aqui mais atrás para preferência, nós engenhos de preferência como são membros do CVP, engenhos de preferência, de onde sai, engenho de licença, então vê que de verdade saiu de zona 6. Então posso dar lugar para ter pesca. Sim, são pescadores negociantes que movimentam daquele lado para aqui, daquele lado para aqui. Fazem travessia aqui diárias. Outros vão no Visa, Frore, sim, até Praia Nova. Caso tivessem notado um movimento desusado, teriam comunicado às autoridades policiais. Pessoa é pessoa, eles podem chegar, mas se no caso chegar, nós vamos conseguir identificar essa pessoa, que esta aqui não é daqui. Então, se percebemos que a pessoa não é daqui, logo damos informação à polícia para poder verificar se for a pessoa. Garantiu o presidente do Conselho Comunitário de Pescas na zona da Casa Partida. Cerca de 100 mineiros moçambicanos regressaram esta manhã da vizinha África do Sul. Assim sendo, já são pouco mais de 600 mineiros que regressaram da terra do Rande. Não há como, tem que se voltar para o serviço. Sentimento e vontade de muitos mineiros que vêm se refletindo no que durante 3 meses viram-se privados de operar devido à Covid-19. Salários foram reduzidos a 50%, o que atrapalhou de certa forma as contas. E o que mais queriam é mesmo regressar às minas para garantir o pão. Pão que poderá ser interrompido caso não se observe as medidas de prevenção da pandemia. É só estar na prevenção, como já tenho muito falado no caso deste coronavírus, o que se quer é só se prevenir. É normal, porque vou trabalhar lá para conseguir sustentar a minha família. É tudo, e acho que prevenir é a única solução. O regresso dos mineiros é resultado de um processo de negociação que durou pouco mais de um mês entre os governos de Moçambique e sul-africano. Resultado das negociações entre o Conselho de Minas e o governo sul-africano foi aberta a possibilidade de retorno de trabalhadores estrangeiros no setor mineiro. E este processo foi salvaguardado também uma série de protocolos de prevenção do Covid-19 para que sejam observados pelas companhias mineiras neste processo de retorno. Da fronteira do Ressano Garcia até o destino, os mineiros terão um acompanhamento que culminará com a quarentena em locais previamente identificados. O processo de retorno está a ser observado uma série de protocolos, desde o local de origem do trabalhador mineiro. A agência recrutadora teve que encontrar viaturas apropriadas, onde estão salvaguardados sanitários a bordo, a alimentação a bordo e que tenham espaçamento suficiente para o seguimento desta atividade. Este é o 4º grupo de mineiros a regressar à terra durante e já são pouco mais de 600 dos 3.000 que se esperam que voltem até setembro.